Semana passada, então, nós falamos sobre ter um coração, as atitudes igual às atitudes de Paulo. Nós falamos sobre atitudes de fé, quando Paulo e Silas estão na prisão, foram açoitados, e eles decidem, no meio de toda aquela crise e sofrimento, começar a louvar e adorar e cantar, né, hinos de adoração ao Senhor. E a resposta da fé, daquela atitude de fé deles é um terremoto. E eu frisei bem que aquele terremoto que vem sobre eles não atinge só eles, né? Mas também atinge todo mundo que está ali. Quando nós temos atitudes de fé, Deus nos abençoa e abençoa também quem está à nossa volta. Falamos sobre a atitude de obediência, né? De quando ele está se defendendo em Atos 26. O rei Agripa está prestes a condená-lo. Esse é o seu terceiro julgamento. E Paulo termina a sua defesa, contando toda a sua história, dizendo: olha, eu posso me orgulhar de uma coisa. O senhor pode até me prender, mas eu posso me orgulhar de uma coisa. Eu fui obediente à visão que o Senhor liberou sobre a minha vida. E nós terminamos falando sobre um terceiro momento da vida de Paulo, quando ele está num navio prestes a naufragar. Em Atos 27, ele recebe uma palavra do Senhor, e essa palavra vem sobre ele, diz: olha, por desobediência do comandante, que não era para ter saído, e ele saiu, o barco vai ser destruído, mas vocês vão ficar bem, a vida de ninguém vai se perder, né? Ninguém vai morrer, fiquem tranquilos. E eu até comentei aqui, que Paulo poderia ter sido possuído por um espírito feminino, né? Aquele espírito feminino que chega no comandante, faz aquela cara de deboche, e diz assim: eu avisei, né? E eu profetizei aqui, a sua semana foi uma bênção, não foi? Esse espírito feminino foi repreendido, não foi? Quem estava aqui domingo passado, dá um sinal com a mão assim, quem estava aqui? Foi uma bênção a sua semana, não foi? Amém, Senhor, continua, Senhor. Mas querido, quando nós olhamos para a vida de Paulo, apesar de ter atitudes fantásticas, Paulo tem um coraçãozinho um pouquinho duro. Coração difícil de perdoar, né? João Marcos falha com ele, e ele já não quer saber mais de João Marcos, né? Já diz: olha, deixa esse menino para lá, que esse menino não quis mais, né? Desistiu no meio do caminho. E depois, lá no final da sua vida, ele tem que reconhecer, né? Dizer: olha, parece que eu errei, manda chamar Marcos de volta, João Marcos de volta, eu quero caminhar com ele, eu quero ajudar esse menino. Então Deus falou comigo e falou ao meu coração: William, vocês precisam ter atitudes de Paulo. Paulo era um camarada de atitude, era um camarada que ia para cima, que vencia, que fazia, o Senhor mandava, ele ia, ele obedecia, e estava tudo bem, estava tudo ok. Mas o que Deus falou ao meu coração é: além de ter boas atitudes como Paulo tinha, vocês precisam ter um coração simples, igual o coração de Davi. Querido, a palavra fala que Davi devia ter ido para a guerra, ele não foi. E você conhece essa história, né? Quando ele peca com Betseba, e ele está lá, e ele peca com Betseba, então. E você já conheceu alguém que faz uma coisa errada, daí ele vai tentar consertar e piora mais ainda? É isso que Davi faz. Davi vai lá e manda chamar o esposo de Betseba que estava na guerra, e fala: olha, vou te dar uma licença prêmio, vai para sua casa, não é? Descansa. E ele ainda frisa: deita com a sua esposa, que é para a hora que ela aparecer meio buchudinha, todo mundo pensar que é dele. Mas Davi está lidando com um homem, né? Homem de caráter, de honra. Ele diz assim: imagina, é injusto com os meus amigos, eles estão lá na guerra, eu não vou para minha casa, eu não vou deitar na minha cama fofinha, sabendo que os meus irmãos estão na guerra, eu vou dormir na porta do palácio. Puxa vida, chama ele para dentro, tasca um vinho nele, vamos jantar então. Não, ele vai ficar bêbado, vai para casa, não é? Daí eu falo para ele que ele deitou com a mulher dele, ele não vai nem saber, né? E ele diz: não, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui na porta do palácio. E Davi então diz: poxa vida, vamos fazer o seguinte então, volta para a guerra. Mas Paulo manda uma cartinha junto, e na cartinha, Davi, né, manda uma cartinha junto com ele, e na cartinha estava escrito pedindo para colocar ele na frente de batalha. Sabe aquele pessoal que fica naquela primeira fileira?
Aqueles filmes de guerra, tem um povo do lado de cá e um povo do lado de lá, alguém esperando alguém dar aquele grito, sabe? Né? Quando alguém dá aquele grito, sai todo mundo correndo. Aquele que está vindo de lá e aquele que está vindo de cá, um enfia a espada no outro e já cai para o lado, não é? Então Davi diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele na frente da batalha, ele vai levar a primeira espadada ali, já vai morrer, vai ficar tudo certo. E isso acontece, ele vai, morre, resumindo a história para você, e quando ele morre, Davi, um bom rei, um camarada bondoso, fala, coitada, essa moça ficou sem marido, olha, o marido dela morreu na guerra, um homem honrado, não é? Para não deixar ela passar necessidade, então eu vou assumir ela como minha esposa, por bondade, entendeu? Eu sou um rei bom, sabe? Aquele Miguelation. E Deus manda então para conversar com Davi, o profeta Natã. E Natã é muito sábio. Natã chega para o rei e diz, olha rei, eu vou contar uma história para você, e depois você vai dar um veredito. Ele diz, olha, havia um homem muito rico, tinha muitas posses, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha tudo. E tinha um outro homem que tinha só uma ovelhinha. E esse homem muito rico que tinha tudo, vai lá, pega a ovelhinha daquele coitado e ainda mata ele. Agora eu te digo então, rei, o que eu devo fazer com esse homem rico que fez isso com aquele homem pobre? E Davi diz, manda matar, tem que matar esse cara. E Natã então vira para ele e diz assim, então rei, esse homem é você, que tinha tudo, e se deitou com Betseba, ainda mandou Urias para morrer. Sabe o que eu acho lindo nessa história? É a simplicidade do coração de Davi. Sabe filho quando erra, quando faz alguma coisa errada, e ele chega para você já com aquela cara de que vai fazer um embromation e vai tentar enrolar você? Você, né? Cheguei no Nicolas e olhei bem para a cara do Nicolas assim. De vez em quando eu faço isso. Nicolas, você estava assistindo coisa feia no celular? Ô pai, veja bem. Não vem com veja bem. Eu estou te fazendo uma pergunta. Você está assistindo coisa feia? Irmão, o menino fica branco, ele treme. Pai, eu juro. Ô pai, eu juro. Você tem certeza, Nicolas? Deus me conta tudo, hein, Nicolas? Não, pai, dessa vez é verdade, eu juro. Nicolas, eu vou ajoelhar ali, vou orar e vou falar com Deus. Deus vai me contar, Nicolas. Então, pai, eu estava assistindo uma coisa assim normal e de repente caiu, abri um outro vídeo do nada assim. Davi não faz isso com Deus. Davi não faz isso com o profeta. A hora que Davi ouve Natã falando aquilo, Davi rasga as suas vestes, põe pano de saco, sinal de humilhação, vai para a presença de Deus, entra no templo, chora, pede perdão para o Senhor. Sabe, o que Deus está falando comigo nesses últimos dias é, tenha um coração simples igual ao coração de Davi. Porque ninguém é perfeito, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas querido, o problema não é o quanto nós erramos ou como nós erramos, o problema é o que nós fazemos depois que nós erramos. Davi já reconhece logo, Davi não tenta embromar, Davi não tenta, sabe, dar aquele miguezinho em Deus. Davi não chega para Natã, que naquele momento é o seu líder espiritual, e fica enrolando, sabe? Quando o líder, o pastor senta com você e pergunta para você assim, está tudo bem com você? Ele já sabe que não está. Daí você fica dando aquela embromada, sabe? Davi já reconhece o seu erro, já reconhece o seu pecado. E talvez, querido, na Bíblia, Davi seja o homem que mais represente eu e você. É bom, é valente, é homem de guerra, mas faz umas lambanças, igualzinho a gente, não é?
Ah não, tudo santo aqui. Ah, meu Deus, Deus me colocou na igreja errada. Eu tão pecador, miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte, com esse povo tão santo olhando para minha cara. Ah, que dó. Ou pedir transferência. Querido, tem falhas, tem erros. Davi talvez foi um dos homens mais reconhecidos da Bíblia no seu tempo, mas também foi o rei que mais errou, que mais pediu perdão ao Senhor, que mais se humilhou diante de Deus. Igual eu e você, mas algumas coisas Deus fez abrir os meus olhos e dizer: olha, você precisa ter um coração assim. O meu povo, a minha igreja precisa ter um coração assim. Eu quero passear em 3 momentos da história de Davi. A gente poderia falar mais um monte, mas eu quero me deter em 3 momentos da história de Davi. O primeiro está em 1 Samuel capítulo 30. Se você está anotando, anota aí. Eu vou contar para você a história, porque o ensejo é longo, eu vou encurtar ela, mas anota aí 1 Samuel capítulo 30. Fala de um coração que se importa com as pessoas. Davi está na guerra, os seus homens estão com ele lá na guerra, e a cidade então está desguardada, e a palavra diz que os inimigos ficam sabendo que Davi tinha saído com os homens para a guerra. Eles vêm então, destrói a cidade, rouba tudo que tem ali de bom, e leva as esposas e os filhos daqueles homens que estavam na guerra cativos, presos. A palavra diz que quando Davi chega da guerra, está todo mundo feliz, cantando. A hora que eles olham para a cidade, e eles se deparam com a cidade toda destruída, a palavra diz que Davi sobe até a porta do palácio. Davi senta na porta do palácio, e Davi chora, e o texto diz que o choro de Davi consegue ser ouvido por toda a cidade. A palavra diz que a hora que aqueles homens que estavam todo mundo desnorteado, ouvem o choro de Davi, esses homens se assentam também no que sobrou ali da cidade, e eles choram uma tarde inteira. Querido, Davi nesse momento da história, não perdeu muita coisa, ele é o rei. A sua casa também foi destruída, mas todo mundo ali trabalha para ele. Então em uma semana ele põe todo mundo para trabalhar, e a casa dele está de pé. Ele era um rei de prestígio, ele poderia chegar no reino que ele quisesse, escolher a mulher que ele quisesse, dizer: eu quero casar com essa daqui. Não ia ter quem ia falar um A para ele. Davi senta e chora, e ele não chora por si, porque o que ele perdeu vai ser refeito em 2 dias. Davi senta e chora, e ele está chorando pelo povo. Ele está chorando pelas esposas e filhos do seu povo que foi levado cativo. E sabe, querido, eu fico pensando nos dias que nós estamos vivendo. Quantos de nós, se tivesse nessa situação aqui de Davi, não estaríamos chorando só pela nossa casa? Não estaríamos chorando só pelas nossas vaquinhas que foram levadas, não é? Davi entra no seu quarto, entra para dentro do palácio, fala com Deus e diz: Deus, se o Senhor falar que vai ser comigo, eu vou lá, eu vou salvar meu povo, eu vou salvar as mulheres, as crianças. Querido, Davi não estava pedindo para Deus tijolo para começar a reconstruir a cidade, ele não estava pedindo cimento, não, ele estava dizendo: Deus, se o Senhor for comigo, eu vou lá salvar o povo. Quantas pessoas estão sofrendo perto da gente, querido? A gente não precisa ir muito longe para ver alguém com depressão, alguém que está com um casamento acabando, alguém que está com problema com os filhos, alguém que talvez está passando necessidade dentro da sua casa, alguém que perdeu o emprego. A minha pergunta para você é: será que o seu coração é simples como o coração de Davi, e você ainda consegue se assentar e chorar pela dor dos outros? Será que o seu coração ainda se compadece com os outros? Quem são esses homens que estão andando com Davi aqui, querido? A palavra diz que Saul está querendo matar Davi. Davi se esconde na caverna de Adulão. E de repente começa um zum, zum, zum. Davi está escondido na caverna de Adulão. E começa a ir gente pedir ajuda para Davi lá na caverna. E o texto vai nos dizer, querido, que quem vai lá para ter um tempo com Davi é só gente boa.
enfermo, atribulado de espírito, só gente com problema. Davi poderia dizer: Senhor amado, eu já estou aqui cheio de problema, cheio de coisa na minha cabeça, vem esse povo ainda cheio de problema, pior que eu, pedindo ajuda, como é que eu vou ajudar eles, se nesse momento eu não estou conseguindo nem me ajudar? Davi para o que está fazendo para ajudar aqueles homens, e esses homens, queridos, se tornam depois lá na frente, os valentes de Davi, que a palavra fala em Samuel, que Davi só suspira e diz: ai, que vontade de tomar água do poço de Jacó. 2 daqueles homens vão até a cidade, matam quase 1000 homens para trazer um copo de água para Davi, mas eles não chegaram valentes lá, eles chegaram gente destruída, gente precisando de ajuda, gente precisando de uma mão amiga, de um ombro, de uma oração. Deixa eu perguntar para você, será que nós não perdemos a habilidade de andar com as pessoas, não por aquilo que elas podem nos oferecer, mas por aquilo que nós temos para oferecer para elas? Entrou uma cultura dentro da igreja, e tem pastor pregando e falando, e a gente até fala às vezes, num pedaço do sentido da frase: você tem que andar com gente maior que você, gente que vai te impulsionar, gente que vai te levar para cima, não é? Gente que vai te ajudar a ficar mais rico, não é? E de repente a gente começa a desenvolver relacionamento só por interesse. Então eu ando com o Marquinho porque o Marquinho é rico, não é? E a hora que eu estiver precisando de um dinheirinho, eu chego mais pertinho ainda do Marquinho, né, Marquinho? Recebe essa riqueza aí, meu irmão. Então eu me relaciono com um amigo só porque ele é conhecido de alguém que eu também quero conhecer, você está entendendo? E a gente começa a se relacionar com as pessoas por interesses mesquinhos e vãos. Deixa eu dizer para você uma coisa: tem dias, querido, que nós precisamos estar com gente que tem mais fé com a gente, com gente, sabe, que vai nos levar para mais perto de Deus, porque naquele dia a gente vai cair, a gente vai errar, mas existem dias também que Deus está esperando que você ande com gente pior que você, com gente que precisa da sua mão, da sua ajuda, do seu braço, de uma palavra, de uma imposição de mãos, de uma oração. Tem dia que Deus vai olhar para você e dizer: hoje não é ninguém que vai te levantar, hoje não é ninguém que vai fazer por você, hoje você vai fazer por eles. A gente olha para o texto e é bonito dizer: olha, Davi só suspirou e aqueles homens foram lá, mataram aquele monte de gente, trouxeram um copo d'água, olha que honra, que coisa linda, né? Daí o povo dizendo, começou a ser líder, agora já está dizendo, tem que honrar o líder, tem que, né, fazer uma coisa, tem que dar presente para o líder. Sabe por que aqueles homens honraram tanto Davi quando ele estava com vontade de beber água do poço de Jacó? Porque quando eles não tinham nada, Davi amou eles, Davi abraçou eles, caminhou com eles. Eles são movidos em gratidão, gratidão por aquilo que Davi fez. Esses homens não andam com Davi porque Davi é poderoso agora, porque Davi é rei, porque Davi é grande. Irmão, por que ninguém se levantou ali e matou Davi de raiva? A família foi levada cativa, presa. Existe gratidão ali no meio. A gente não era ninguém, a gente não tinha família, esse camarada abraçou a gente, esse camarada foi junto com a gente, então se ele está chorando, agora nós vamos sentar, vamos chorar também. Ao longo do tempo, querido, a humanidade, não estou falando só a igreja, não estou falando só a gente, não estou falando só o povo de Deus, estou falando a humanidade em geral, perdeu a habilidade de desenvolver relacionamentos sinceros, não por aquilo que as pessoas têm ou podem nos oferecer, mas por aquilo que elas são. Sente com os ricos, irmão, mas não porque eles são ricos, porque eles são gente. Senta com os pobres, irmão, mas não porque eles são pobres, porque eles são gente. Senta com os endemoniados, não porque eles são endemoniados, porque eles são gente, eles precisam de alguém. Visita o necessitado, não porque ele é necessitado, porque ele é gente. Porque se você também visita só porque ele é necessitado, a hora que ele parar de ser necessitado, você para de se relacionar com ele. Se você parar para pensar, 80% talvez dos nossos relacionamentos, eles existem porque em algum momento existe uma troca. Ou eu preciso da pessoa, a pessoa precisa de mim.
Existem casamentos hoje que estão de pé, relacionamentos conjugais que estão de pé, porque ainda existe uma troca. Sabe o que eu mais sinto com casais, e sabe o que eu mais ouço de uns filhos da mãe, de uns camaradas que se diz homem ainda? Eu só estou dentro de casa, pastor, porque na cama ainda é bom. Gente que se relaciona por interesse. Amar, querido, quando está tudo bem é fácil. Amar nos melhores dias é fácil. A palavra está dizendo para nós: anda a segunda milha. Vai mais fundo em relacionamento. Desenvolva relacionamentos verdadeiros. Desenvolva amizades verdadeiras. Crie amigos. Mas gente verdadeira, entende? Gente que está com a gente. Gente que ri quando a gente ri. Mas gente que chora também quando a gente chora. Gente que vai com a gente quando a gente paga a comida. Mas gente que também paga quando a gente não tem. Gente que ama. Gente que tem um coração simples. Sabe, querido, fui atender uma família, perderam um parente para o Covid, e eu cheguei na casa, e estava todo mundo sentado chorando, e eu cheguei, sentei e chorei também. Eu não tinha palavra, eu estava vindo, eu vim de 2 semanas assim, querido, de hospital, morte, velório, só isso acontecendo na minha vida. E eu acho que eu também já estava já não era a primeira família que eu estava sentando, e estava todo mundo chorando, e eu cheguei e sentei também, não pôde abraçar, não pôde fazer nada, sentei também em volta daquela roda, cada um sentado numa cadeira, e eu sentei também, e eu chorei junto, e choramos, e a hora que eu cansei de chorar, eu chorei mais um pouquinho, e daí alguém começou a chorar de novo, eu chorei de novo também, e eu lembro que a única coisa que assim, saiu de expressão do meu coração: gente, conta comigo. Irmão, depois eu recebo uma mensagem no meu celular, depois, 2 dias depois que passou tudo isso, e a pessoa mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu não fiz nada, eu só chorei, mas eu estava ali. Não tinha palavra que eu falasse que ia consolar. Eu lidei com gente essas 2 semanas que eu podia falar a palavra que eu quisesse, eu não ia consolar de jeito nenhum. Se o Espírito Santo não viesse, não consolasse, querido. E eu mandei para a pessoa, falei: querido, mas eu não fiz nada. E a pessoa me respondeu e disse: mas o Senhor estava lá e chorou comigo. Gente sincera, gente verdadeira, gente que tem um coração simples, que ainda ama pessoas, que ainda se importa com os outros, que ainda liga para saber se está tudo bem, que ficou 2 semanas sem ver a pessoa no culto, liga para saber como é que você está, estou sentindo saudade de você. Gente que não tem medo de ser chato, importuno. Ai, pastor, eu não mando mensagem porque eu fico com medo de incomodar o fulano. Irmão, se amor incomodar, incomoda a gente com o seu amor, incomoda a gente com a sua preocupação, incomoda a gente com o seu carinho, incomoda a gente com as suas palavras, incomoda a gente estando junto e presente na dor e no sofrimento, mas encoraja, incomoda também festejando, não é? No churrasco junto, não é? Um coração simples, um coração que ama pessoas, que se importa com as pessoas, que vem na igreja e olha no telão escrito uma igreja que se importa e encarna aquilo como verdade dentro de você. Nós temos que ser um povo que se importa, que ama, que vai, que corre atrás. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você: nós precisamos ter um coração simples como o coração de Davi, um coração que aprendeu a confiar e descansar em Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 26.
Salmo 23, desculpa. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas, dependendo da sua versão. Refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É certo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os meus dias. Querido, Davi, a tradição judaica nos conta que Davi escreveu esse salmo em um oásis no meio do deserto. E enquanto ele estava ali se preparando, descansando um pouquinho, tinha encontrado aquele oásis, os inimigos estavam vindo para lutar contra ele. E de repente, Davi está nesse cenário, está no deserto, está caminhando, ele e as suas tropas, ele e o seu povo, ele está se preparando para uma guerra. A luta está vindo, o problema está vindo. Sabe quando você olha para frente assim e vê, vai vir problema ali, vai dar trabalho. Já passou por essa situação? Está até tudo benzinho assim, mas você olha para frente e fala, aquilo ali vai me dar um trabalho. Já passou por isso? Mas de repente ele olha para aquele oásis, para aquela água ali que ele encontra no meio do deserto. E ele diz assim: Jesus, Senhor, Tu és para mim essa água aqui, água de descanso. Ele usa quatro elementos nesse texto, querido. Águas de descanso. Ele está dizendo: olha, o Senhor me faz repousar, o Senhor leva a minha alma para pastos verdejantes, o Senhor me leva para águas que são águas de descanso. Ele está andando, está cansado, a tropa está junto, de repente ele encontra um oásis e ele diz: Senhor, já sei, Tu és a minha água de descanso. Sabe quando você está com sede, você está caminhando, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, não tem uma água por perto, e você está ali com aquela sede, né, Rose, caminhando lá, né, pelas ruas aí, né, Rose, aquela sede, e daí você encontra uma água, alguém te dá um copo d'água e você bebe aquela água assim. Ele está dizendo: Senhor, o meu coração descansa. As tropas estão vindo, o inimigo está vindo, mas o meu coração está descansado. Sabe por quê? Porque Tu és essas águas de refrigério que refrigeram a minha alma. Isso é quem o Senhor é para mim. Ele está fazendo uma alusão nesse momento, querido, às águas, ao rio de vida que emana do trono de Deus e vem sobre os seus, e vem sobre a sua igreja, sobre os fiéis. Ele está dizendo: o meu coração pode descansar nos piores momentos da minha vida, porque Tu és a minha água, Tu és a minha fonte de água inesgotável. E quando a situação estiver difícil, e quando os dias estiverem maus, e quando o dia amanhecer cinza, quando eu entro na Tua presença, águas de refrigério são liberadas sobre a minha vida. Ele está olhando para o Senhor e dizendo: eu não temo a guerra, eu não temo os problemas, eu não temo a aflição, meu coração está descansado em Ti. Tu és as minhas águas de descanso. Mas mais do que isso, querido, ele olha para o Senhor e ele usa mais dois elementos que me intrigam, me chamaram a atenção. Ele olha para o Senhor e diz assim: a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Irmão, nós somos da Bíblia, entendeu? A Bíblia diz para corrigir o filho com vara, não é? 2 textos em Provérbios o Senhor usa essa palavra. Primeiro diz: corrige o teu filho com vara, e você não vai passar vergonha na frente dos outros, né? Eu dei uma mudadinha só para ficar melhor. Compra ali a Bíblia
Versão segundo o pastor William, depois da saída, tá bom? E o segundo ele diz: corrija o teu filho com vara e livrarás a alma dele do inferno. Então a gente tem esse princípio em casa, a gente corrige com vara só quando precisa. Mas querido, eu nunca peguei a varinha. Vamos usar isso aqui. Eu nunca peguei a varinha, mirei assim e passei a varinha assim no cabelinho do Nicolas, do Miguel, falando: que bonitinho, papai vai bater em você, tá bom? Porque vara, querido, vara de correção, não é? Vara, você pega, vai, não é? Bem aqui, não é? Você pega a vara já com sangue nos olhos, não é? Mas engraçado, Davi está olhando para o Senhor e está dizendo: a tua vara e o teu cajado para mim é consolo. Querido, nós temos que entender, Davi é um pastor de ovelhas, e essas são duas coisas que ele conhece bem. Todo pastor de ovelha tinha uma vara mesmo, um pedaço de pau, e com essa vara ele usava para afugentar os animais que vinham para tentar roubar as ovelhas. Então, o animal feroz vem ali, ó. Cajado. Cajado é aquele cajado que você vê nos desenhos mesmo, que tem aquela ponta tortinha assim, sabe? O que o pastor de ovelhas usava o cajado? Quando a ovelha se embrenhava assim no meio de um arbusto, ele ia com aquele ganchinho e ó. Quando uma ovelha caía num buraco, ele ia com aquilo lá e ó, içava ela e levantava ela do buraco. Sabe, Davi está olhando para Deus e dizendo: Deus, para os inimigos que estão vindo guerrear contra mim, a tua vara e o teu cajado é correção, mas para mim ela é consolo. Sabe, querido, por um bom tempo, muitas igrejas têm vendido um Deus para a turma aí. Se você não fizer aquilo que Deus está mandando, Ele vai vir Ele vai te dar umas cajadadas. É ou não é? Fulano ficou doente, deve ter desagradado a Deus, e Deus ó corrigiu ele com a vara, não é? Deu a doença para ele. Davi está dizendo: a tua vara e o teu cajado, para os inimigos eles são correção. Com a tua vara, quando os inimigos vêm, quando o urso vem, quando o leão vem, quando o lobo vem, mas para mim que sou filho, eu estou aqui atrás, eu sou ovelha, a tua vara está me protegendo. O teu cajado, quando eu me perco nas minhas ideias, sabe quando você está assim perdido em tanta ideia, em tanta coisa, e você já está falando: ai, não vou mais servir o Senhor, não vou mais para a igreja, está tudo tão difícil. Amorosamente Ele vem com o seu cajado, pega você assim pelo pescocinho e faz ó, volta. Davi está olhando para Deus e está dizendo: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Pai amoroso, o Senhor é pastor da minha alma, e eu não preciso temer, porque a tua vara de correção vai vir sobre os meus inimigos, mas eu sou aquele que estou aqui atrás, guardado, livrado. Eu não preciso lutar, eu não preciso temer, eu não preciso me afugentar. Coração simples, confia em Deus. O problema está vindo, a dificuldade está vindo, parece que vai faltar dinheiro, parece que as pessoas estão vindo nos humilhando, tentando destruir a gente, acabar com a nossa fé, acabar com a nossa esperança, mas eu estou bem aqui atrás, bem aqui atrás, escondido no meu bom pastor, e a vara dele está aqui, abatendo os meus inimigos. Ele está olhando para Deus e dizendo: Deus, eu não temo, porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor não é um carrasco, o Senhor não fica nos punindo, nos oprimindo, sabe, acabando com a nossa vida, acabando com a nossa alegria. Ele está dizendo: a tua vara, o teu cajado me consola. O Senhor me levanta quando eu estou caído, o Senhor me pega quando eu estou preso em mentiras e amarras de Satanás. O Senhor, sabe, me issa lá do fundo quando eu estou na minha pior depressão, no pior momento da minha vida, nos medos, dos temores do meu coração. O seu cajado me puxa de volta, e eu tenho alegria, eu tenho esperança.
querido, qualquer outra pessoa não estaria fazendo poema para Deus enquanto os inimigos estão vindo, mas ele está dizendo: Deus, para que eu vou temer? A tua vara está aprontada para eles, e o teu cajado está aqui sobre mim, me guardando. Mais do que isso, ele vai usar um quarto elemento que eu quero chamar a sua atenção aqui. Ele vai dizer: e depois de tudo isso, o Senhor unge, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Daí ele diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe, para um pastor de ovelhas, que é o que Davi era, o óleo era usado para curar feridas. Quando a ovelha se feria, ele ia lá e fazia todo um preparo e colocava aquele óleo, enfaixado. E o óleo, então, o azeite de oliva tinha um poder curador, restaurador naquelas feridas. O Senhor ele está olhando para o Senhor e está dizendo: prepara uma mesa, põe aqui os meus inimigos, aqueles que querem ver o meu mal, aqueles que querem me ferir, aqueles que apontam a minha vida, aqueles que fazem tão mal que ferem o meu coração. E ele está dizendo: mesmo na frente de tanta gente que me humilha, que acaba comigo, que quer ver o meu mal, quando o teu óleo vem sobre a minha cabeça, meu cálice transborda. Óleo fala de cura, e o cálice transbordante fala de alegria. Deus, eu confio e descanso tanto no Senhor, que mesmo se o Senhor colocar eu numa mesa com todo mundo que quer ver o meu mal, com todo mundo que quer acabar com a minha vida, o teu óleo vai vir sobre mim, cura vai vir sobre o meu coração, sobre tudo aquilo que falam e pensam a meu respeito, e mais do que isso, eu vou conseguir ser feliz, ser alegre, mesmo diante de quem quer acabar comigo. Sabe, um coração simples, um coração que depende do Senhor, um coração que ama o Senhor, um coração que não se desespera diante das más notícias. Já imaginou você, aqueles boletão vencendo, parece que vai faltar o dinheiro, em vez de descabelar, você começa a fazer um poema bonito desse para o Senhor? Os inimigos estão se levantando, parece que vai acabar tudo, parece que vai faltar, parece que não vai dar. Querido, eu acho fantástico isso. Uma guerra está na porta e Davi está olhando para um oásis, está vendo Deus no oásis. Está lembrando do cajado e da vara de quando ele era pastor de ovelhas e está vendo Deus. Você vai olhar nos Salmos, Davi está olhando para as rochas e vendo a glória de Deus nas rochas. Um coração que confia em Deus, que vê Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Querido, será que nós perdemos ao longo do tempo a habilidade de descansar o nosso coração em Deus? A gente se preocupa tanto, a gente descabela tanto, a gente chora tanto. Deus está olhando para mim e para você hoje, está dizendo: tem um coração simples como o de Davi. Ele não está se importando com o que vai acontecer daqui meia hora. Ele está olhando para a fonte dizendo: eu estou tranquilo, tu és a minha fonte. Eu sei que o Senhor tem cajado, que o Senhor tem vara, que o Senhor tem óleo sobre a minha vida. A luta está vindo aí, talvez eu vou me ferir, vou machucar, mas o Senhor vai derramar o seu óleo sobre mim, o meu cálice vai transbordar. No meio de tudo isso aqui eu vou rir ainda. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: confia no Senhor. Olha para alguém aí, olha para outra pessoa, diga: confia no Senhor. Olha para alguém com bastante fé e diz assim: Deus está te convidando para descansar hoje. Descansa, confia. Davi está dizendo: eu não temo, porque eu sei que em ti eu encontro água, eu encontro a vara que corrige os inimigos, eu encontro o cajado que me levanta quando eu estou perdido, e eu encontro o óleo que cura a minha vida, mesmo quando eu estou ferido, machucado, caído. Em último lugar, para a gente encerrar, e eu vou ser bem breve aqui, que o meu tempo já até acabou.
Um coração que ama a presença de Jesus. 2 textos, eu sou apaixonado por eles. O primeiro está em Salmo 132, Davi diz: certamente eu não entrarei na minha tenda, não subirei à minha casa e nem me aconchegarei na minha cama. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso, o Deus de Jacó. Davi consegue trazer a arca da aliança de volta, e esse era o simbolismo da presença de Deus. E está todo mundo trabalhando, construindo, então, um templo, né, para colocar a arca ali, e de repente deu 6 horas, sabe aquele tipo de funcionário assim, que 5h30 ele já começa a arrumar a mesa, não é? 5h40 ele já começa a se arrumar na cadeira, a hora que dá 5:06 ele já está indo com a bolsinha aqui para passar a digital ali no ponto. O povo está tudo assim, e Davi está só observando, e Davi diz: poxa vida, eu vou subir para minha casa agora, eu vou deitar numa cama confortável, e a presença do Senhor está no meio do pátio. Querido, Davi olha para todo mundo e diz assim: está instaurada uma lei, ninguém vai dormir, até que uma casa seja levantada para o Senhor, ninguém mais dorme, vamos trabalhar. Quem bateu a digital lá, pode bater de novo. Quem deu saída lá, pode dar entrada de novo. Até que a gente não faça uma casa, uma habitação para o Senhor, nós não vamos dormir, nós não vamos descansar. E o mesmo Davi, você vê dizendo nos Salmos: assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Deus meu. Quando irei e me verei diante a face do meu Deus? Eu preciso terminar e orar, mas eu quero contar uma experiência para você. Nós viemos de dias muito difíceis, de novembro do ano passado para cá. Muitos aqui acompanharam nossa história, tudo que nós vivemos. Em novembro a gente começou a fazer parte da diretoria da associação, e isso é mais trabalho. E daí no começo de dezembro nós tivemos Covid, você passou por toda a nossa história. Depois janeiro, eu peguei algumas aulas do seminário para dar, e tinha que preparar material, tinha que tudo, e eu vim de dias assim muito cansativos. Esses dias para trás eu já tive que viajar para Ponta Grossa, para reunião e tudo mais, e eu vim muito sobrecarregado esse tempo. De repente eu era só pastor da igreja, marido da Marina e pai do Nicolas e do Miguel. Daí eu já fui promovido a um dos diretores da associação, já fui promovido a pastor, e esqueci ainda, eu continuo fazendo a faculdade ainda, então eu ainda era aluno também, e de repente era prova para fazer, trabalho para entregar, é coisa da associação, é coisa da igreja, é as crianças querendo alguma coisa, é a Marina pedindo ajuda, e passando por tudo aquilo que ela estava passando. E algumas semanas atrás, quando o Senhor começou a falar isso ao meu coração, eu estava no computador, eu estava numa reunião, as crianças estavam na casa da mãe, a Marina estava na loja, e eu lembro que eu abaixei a tela do computador, e eu estava tão cansado aquela manhã, querido, era por volta de umas 10 da manhã, e eu me escorreguei na cadeira. Sabe quando você dá aquela escorregada na cadeira assim, encosta o pescoço aqui, você relaxa, e eu sozinho, e eu fiquei ali quietinho, eu queria ficar quietinho só um minuto. E de repente, querido, naquela posição, todo deslargado naquela cadeira, eu comecei a chorar. Uma angústia, um aperto no meu peito, e um choro que vinha, eu não sabia de onde estava vindo, e eu não conseguia parar aquele choro, eu não conseguia parar de chorar, eu chorava de soluçar. E com os meus olhos fechados e chorando ali muito compulsivamente, sozinho dentro do apartamento. Eu disse: Deus, o que está acontecendo comigo? E uma voz ecoou dentro do meu coração. E essa voz dizia assim: ai, que saudade. Irmão, parece que um filme aconteceu na minha cabeça naquele momento. De momentos que eu tinha com Deus,
Sabe, no começo do nosso casamento, a gente trabalhava em horários meio diferentes. A Marina saía muito cedo, ela entrava às 5 horas da manhã no serviço, eu ia entrar só às 9. Então depois que ela saía, eu tinha um tempinho ali ainda, eu fazia meu devocional. A casa era o chão era daquele de vermelhão ainda, sabe, que a gente encerava. Quantas manhãs eu passava horas ali, depois que a Marina tinha ido trabalhar com o Senhor, chorando, orando. Eu lembrei de coisas lá, quando eu morava na casa dos meus pais ainda, a gente morava na casa do fundo, nem tinha construído aquela da frente ainda. E quantas vezes, queridos, eu começava a orar e falar com o Senhor, e eu começava a chorar, e eu me trancava lá no banheiro chorando, e eu ficava lá no banheiro. Meu pai tinha que arrombar a porta, 2 vezes meu pai arrombou a porta para me arrancar de lá, porque o povo queria tomar banho e eu estava embrenhado, não tinha mais quarto, era um quarto só na casa, e os meus irmãos dormiam na sala naquela época. E o lugar que eu tinha para me trancar e ficar sozinho com Deus era o banheiro. Eu me trancava lá e eu orava e eu chorava. E querido, conforme essas imagens vinham vindo na minha cabeça, mais eu chorava. E parece que um grito no meu peito queria sair para fora, dizendo: ai, que saudade. Que saudade dos momentos só eu e Deus, sem mais ninguém. Eu orava, eu chorava, eu rasgava o meu coração. E parece que eu comecei a falar com Deus naquela sala ali, sentado naquela cadeira. E eu comecei a rasgar meu coração e dizer: Deus, eu preciso da Tua presença. Ah, que saudade da Tua presença. Sabe, querido, o que Deus está querendo falar conosco essa noite é que nós precisamos de um coração simples assim. Davi vai dizer que ele precisa de poucas coisas para ser feliz. E no topo da lista ele vai dizer: a Tua presença, Senhor. Por isso que Davi é tão obcecado em trazer a arca da aliança de volta. Querido, eu sinto que ecoa sobre nós, não só sobre a nossa igreja, mas sobre a nação brasileira, um grito do coração de Deus, dizendo: que saudade de alguns. Que saudade de quando você entrava na sua casa, colocava um louvor e você começava a me adorar, e você perdia a noção do tempo. Sabe, querido, momentos que eram tão bons com Deus. Sabe quantas pessoas oravam, jejuavam, liam as suas Bíblias, sabe, ansiavam por estar com o Senhor, e de repente a gente cresceu, não é? E a gente é tão ocupado, a gente já acorda atrasado para ir trabalhar, e vai correr, e o carro não pega, e acontece um negócio, você já fica nervoso, e aquela coisa está se perdendo, e talvez você já não tenha mais tempo com Deus, você não tem mais tempo de intimidade com o Senhor, e está tudo dando errado na sua vida, e de vez em quando Deus precisa parar a gente, deixar a gente escorregar numa cadeira, fechar os nossos olhos, e Ele vai olhar para nós e dizer: que saudade de você. Que saudade do amor que você tinha pela minha presença. Se coloca de pé. A minha oração essa noite, querida, é que Deus restaure o amor do nosso coração. Que Deus restaure o fogo do nosso coração de amor pela presença de Deus. Sabe, coração simples como o de Davi. Não vou fazer mais nada, ninguém vai fazer mais nada. Ele está dizendo: olha, todo mundo vai parar, nós vamos construir uma casa para o Senhor. Talvez essa palavra, querida, é para mim. Talvez essa palavra é para você. Talvez Deus está olhando para mim e para você hoje. Talvez Deus está olhando para você que está em casa nos assistindo. Talvez Deus está dizendo: que saudade de você. Que saudade quando você tinha tempo para mim. Que saudade quando você cozinhava. O seu tempo era quando você estava cozinhando. Você cozinhava com alegria, você colocava louvor, você ia falando comigo enquanto cozinhava. Talvez para alguns Deus está dizendo: que saudade quando você entrava no carro e aproveitava que você ia ficar 40 minutos lá dentro e você ia falando comigo. A minha oração nessa noite, querida, é que o Senhor nos leve de volta ao lugar do primeiro amor. Aquela chama que tinha no nosso coração quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, que parece que tudo que a gente queria fazer é estar com o Senhor.
E de repente agora a gente está fazendo até coisa para o Senhor, não é? A gente está correndo atrás de gente, a gente está cuidando, está liderando célula, está fazendo tanta coisa, mas o Senhor não está falando isso para nós hoje. O Senhor está olhando para mim e para você e dizendo: eu estou com saudade da sua intimidade. Eu estou com saudade da simplicidade que você tinha. Você só entrava na minha presença, você só falava comigo. De repente agora tem gente que precisa marcar hora para falar com o Senhor, não é? Vou marcar uma hora na minha agenda aqui. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Orar com você que está em casa. Eu quero dizer, e que você diga junto comigo para o Senhor: dá-me um coração simples essa noite, Senhor. Um coração que ama as pessoas. Um coração que consegue descansar no meio da crise que nós estamos vivendo. Porque as suas águas, a tua vara, o teu cajado, o teu óleo é sobre mim. Eu não preciso de mais nada além disso. Ore e peça para o Senhor restaurar a simplicidade do teu coração. De que só por ser filho, isso já te bastava para falar com Deus quase que o dia todo. Eu sinto o Espírito Santo rompendo algo sobre nós aqui. Deus está querendo levar alguém de volta para o lugar secreto. Deus está querendo levar a sua igreja de volta para o lugar da intimidade. Você não precisa de mais informação, querido. Você não precisa talvez de mais conhecimento bíblico. Você precisa de mais intimidade. Ouça a voz do Senhor falando ao teu coração. E talvez você vai ouvir o que eu ouvi aquele dia lá em casa. Que saudade de você.